Hora de falar sobre o São Paulo. Queria te contar se existe alguma procura do Besiktas por Ferreira. Essa especulação voltou à tona nas últimas horas e dá conta de que o clube turco pretende comprar o Ferreira em janeiro. Existiu uma consulta do Besiktas na última semana da janela de transferências na Turquia, há exatamente um mês. A ideia do Besiktas era contratar o Ferreira por empréstimo. São Paulo considerou um negócio absolutamente maluco. Qual é a lógica de emprestar um jogador que é titular e peça importante? Diante desse cenário, o Besiktas contratou na oportunidade o João Silva, ou melhor, o Jota Silva, atacante português que estava no Nottingham Forest. Ele chega por empréstimo de uma temporada. 2 jogos e 1 gol até aqui. Jota Silva ainda está se adaptando aos novos companheiros, nem dá para fazer uma avaliação se ele tem ido bem ou mal. E aí surgiu a especulação de que o Besiktas já procurou o São Paulo para buscar a aquisição em definitivo do Ferreira em janeiro. São Paulo assegura que não houve nenhum contato, zero sondagem ou especulação para 2026. O Tricolor confirma que foi procurado um mês atrás em relação a esse empréstimo, mas é muito difícil imaginar que o Ferreira possa ser negociado, especialmente porque o São Paulo tem só 35% dos direitos econômicos do Ferreira. Então precisaria ser uma baita venda para que o negócio interessasse ao São Paulo, senão o Tricolor vai correr o risco de perder o Ferreira por cifras bem baixas. Inclusive é importante lembrar que o Ferreira foi comprado do Grêmio por 2,5 milhões de dólares, mas o São Paulo só pagou 1 milhão e 400 mil dólares, o outro 1 milhão e 100 mil dólares segue pendente e o presidente do Grêmio outro dia veio a público para reclamar dessa questão. Hora de falar sobre o São Paulo, que pode perder de graça ou com compensação financeira bem pequena um atacante de só 17 anos de idade. Eu me refiro a Nicolas Cauã, titular absoluto do São Paulo nas últimas 15 rodadas do Sub-17. Ele interessa a Bahia e Atlético Mineiro, e aqui vem um ponto importante. Por opção do São Paulo, o Nicolas Cauã segue com um contrato de formação, ou seja, ele ainda não assinou o primeiro contrato profissional. Os clubes de futebol podem oferecer esse contrato profissional a partir do momento em que o atleta completa 16 anos. O Nicolas em abril do ano que vem fará 18, mas segue com um contrato de formação que garante bem menos controle para o clube que detém seus direitos. Importante registrar que o Nicolas tem 41 jogos e 6 gols na atual temporada e tem chamado a atenção do Bahia e do Atlético Mineiro, que já consultaram o staff do jogador para entender as condições, eventualmente sonhando com a possibilidade de uma proposta. Só para completar, com o São Paulo Sub-17 eliminado na atual temporada, o Nicolas entrou em férias e se reapresenta para o time que deve disputar a Copa São Paulo de Juniores de 2026. Só para registrar e completar, o Nicolas Cauã se tornou conhecido do torcedor tricolor ao longo da temporada por golaços. Desses 6 gols que ele marcou, pelo menos 4 de enorme destaque. Um contra o Botafogo, em que ele dribla o time inteiro adversário, tem outro contra o Internacional bastante bonito, e um especialmente bonito contra um time chamado Meia-Noite. Hora de falar sobre o São Paulo em crise mais uma vez. Tudo por causa da falta de resultados. A derrota por 1-0 para o Red Bull Bragantino na noite desse sábado na Vila Belmiro explodiu mais uma crise no tricolor. Vale a lembrança de que o São Paulo fez 4 jogos como mandante fora do Morumbi na atual temporada. Sabe quantas vitórias? Nenhuma. Foram 3 empates e a derrota contra o Red Bull Bragantino nesse sábado. Os 3 empates contra a Inter de Limeira 0-0 e o Velo Clube 3-3, ambos do Campeonato Paulista, além do empate em 2-2 contra o Flamengo na mesma Vila Belmiro desse sábado. O gol de pênalti marcado pelo Red Bull Bragantino e convertido pelo John John foi o 5º pênalti cometido pelo Enzo Dias na atual temporada. O lateral argentino, que é bom jogador, precisa tomar mais cuidado. Já havia cometido pênaltis contra o Santos, Mirassol, Bahia e Atlético Nacional. A derrota praticamente tira do São Paulo a chance de brigar por vaga em Libertadores, a menos que o Campeonato Brasileiro conceda 8 vagas. Nesse momento são 7 e serão 8. Se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os 7 primeiros, nesse momento o Cruzeiro e o Fluminense, em caso de título da Copa do Brasil, assegurariam uma 8ª vaga, e é dessa maneira que o São Paulo poderia sonhar com a classificação. Só para completar, Hernan Crespo foi perguntado se fica no São Paulo, até porque recentemente, depois de vitórias, ele colocou em dúvida a sua continuidade, apesar de ter contrato até dezembro de 26. Dessa vez ele falou diferente, abre aspas, vou ficar. Temos muito trabalho para fazer, só precisamos ver coisas que temos que melhorar. Tenho contrato e vamos tentar um ano mais, disse o técnico argentino.
Bora responder se o São Paulo pode contratar Derrick Lacerda, atacante de 26 anos de idade, dispensado na última quinta-feira do Sport. O atacante pertence ao Cuiabá e estava emprestado ao Sport até o fim do ano. A dispensa se deu por conta de mau comportamento. O que eu pude apurar é que o Derrick Lacerda foi sugerido ao São Paulo, como foi também para outros clubes de futebol no Brasil. O bom momento dele com a camisa do Sport faz com que o staff do jogador entenda que seja a hora de recolocá-lo o mais rápido possível, de olho na próxima temporada. Antes de ser afastado, o Derrick havia marcado 6 gols em 17 partidas com a camisa do Leão. Pelo Cuiabá, somando os jogos do Cuiabá e do Sport, a temporada de 43 jogos, 14 gols e 3 assistências, temporada mais artilheira do atacante, que costumava jogar como ponta, mas no Sport foi muitas vezes utilizado como um centroavante. Atleta avaliado em 1 milhão de euros, contrato no Cuiabá até dezembro de 2028. Óbvio que eu ia perguntar para o pessoal do São Paulo se existe alguma possibilidade de o Derrick Lacerda ser comprado ou contratado por empréstimo. A resposta que eu obtive do presidente Júlio Casares na noite dessa sexta-feira, abre aspas, não existe nada, fecha aspas. Se mais para frente o Derrick Lacerda pode ser uma opção, isso a gente vai entender com o tempo. Mas nesse momento, São Paulo não pensa na contratação do atacante. Derrick foi revelado no Resende, jogou 3 anos em Portugal, nesse período também pelo Moreirense, mais um ano na Espanha, num time chamado Ponferradina. Só para completar o noticiário do São Paulo, Tricolor enfrenta na noite desse sábado o Red Bull Bragantino em Bragança, sem Marcos Antônio e Pablo Maia, ambos machucados. Marcos Antônio tem lesão muscular e o Pablo Maia sofreu um trauma no pé direito. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E Jonathan Calleri não joga pelo São Paulo desde abril, temporada muito discreta, antes mesmo da lesão no joelho, foram apenas 3 gols em 18 jogos, mas ele segue com muito moral junto ao torcedor tricolor, se duvida, pois saiba que pelo menos 21 crianças que nasceram no Brasil nos últimos anos têm o nome do Calleri, obviamente em homenagem ao atacante argentino de 32 anos de idade. Calleri usou suas redes sociais nas últimas horas para agradecer a homenagem a alguém que veste de fato a camisa do São Paulo. Pode não estar jogando tão bem desde a temporada passada, mas é muito São Paulino. A maior prova disso é de que mesmo na temporada com lesão no ligamento do joelho, ele não perde um jogo do São Paulo e tem feito em até 3 vezes por dia tratamento para voltar o mais rápido possível. A diretoria do São Paulo pretende fazer com que o Calleri retorne apenas em 2026. O Calleri quer voltar a jogar em 2025. Centroavante que teve 21 homenagens, mas pode ser mais. Isso porque o IBGE, nos últimos 4 anos, ainda não conseguiu atualizar todos os registros de nomes. Então dá para dizer que pelo menos 21 crianças nascidas no Brasil nos últimos anos têm o nome do atacante argentino. Calleri, que foi contratado pelo São Paulo em 2021 por empréstimo, depois foi comprado em definitivo e já tem uma série de fãs dentro e fora dos campos. Só para completar o noticiário do São Paulo, contar que o AC/DC não fará mas 3 shows no Morumbi na próxima temporada. O primeiro show anunciado para 24 de fevereiro. A repercussão e a busca por ingressos foi tão grande que anunciaram mais 2 shows extras, no dia 28 de fevereiro e 4 de março, tudo no ano que vem. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.